Boa tarde, povo de Deus, na graciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar nossa leitura aqui no livro de Jeremias, capítulo 41. E sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitões do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. E ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, a espada, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael a todos os judeus que com ele com Gedalias estavam em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. E sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e os vestidos rasgados, e sarjando-se, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. E sucedeu, porém, que indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, e ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada, e azeite e mel. E ele por isso os deixou, e não os matou, como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa. As filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradão, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. E levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. E acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levava cativo de Mispa virou as costas, e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido. Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, e aos meninos e aos eunucos, que havia recobrado de Gibeão. E partiram indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra. Amém. Aqui nós terminamos o capítulo 41 de Jeremias. Nos vídeos anteriores eu tinha falado que nós íamos ler os profetas maiores. Terminando os profetas maiores, nós íamos para os profetas menores. Mas eu estive analisando e mudei de ideia. Nós vamos ler primeiro os evangelhos de Jesus Cristo. Assim que a gente terminar aqui Jeremias e Lamentações de Jeremias, nós vamos para Mateus, no Novo Testamento, porque a gente precisa refletir mais, né, sobre os evangelhos que Jesus Cristo deixou para nós. Mas nós vamos ler toda a Bíblia. Independente da ordem que vamos ler toda ela em nome do Senhor Jesus.
Amém? Vamos a uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este dia, obrigado pelo Senhor estar nos guardando, estar cuidando de cada um de nós, obrigado pela palavra que o Senhor nos dá, pela palavra que o Senhor deixou para nós, muito obrigado, meu Pai, pelos profetas que por aqui passaram, que o Senhor, Pai, continue nos abençoando e nos dando graça para vencer as batalhas do dia a dia, continue falando conosco, continue nos usando como antigamente, que o Senhor possa, meu Pai, ver em nós os filhos que o Senhor adotou, que o Senhor nos queira bem, meu Pai, que o Senhor continue tendo misericórdia do seu povo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço por mim, te peço pela minha família, pelos meus amigos, vizinhos, meu Pai, pelos meus colegas de congregação, meu Pai, vizinhos de não só do meu bairro, mas da minha cidade, que o Senhor venha guardar cada um de nós, que o Senhor nos proteja de todo o mal, e que o Senhor venha, meu Pai, nos usar grandiosamente, meu Deus, para a tua obra, para estar fazendo a tua obra. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, meu Deus, e todos aqueles que ainda não te aceitaram na vida deles, meu Pai, eu te peço por essas almas que se encontram perdidas, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém.